algumas coisas que acontecem na nossa vida quando a gente está perto de uma pessoa narcisista ou quando você está em um ambiente tóxico. Eu vivi muitos anos casada e eu vivia doente, muito doente, por incrível que pareça. Ia no médico, não tinha nada. Eu vivia com crises nervosas, do tipo de achar que eu estava infartando. Eu dava crises fortíssimas de enxaqueca. E quando começou a dar a crise, eu dei uma dor de cabeça por uma semana, que nada fazia ela passar. E eu fui no médico. E a médica me falou, isso é enxaqueca, você tem que tomar esse medicamento aqui toda vez que doer e tal, fazer um tratamento e vai melhorar. Não melhorou. Eu fiquei muitos anos com crise de enxaqueca, crise de sinusite, infecção de urina, constantemente. Você sabe o que é ir no pronto-socorro, tomar uma injeção fortíssima, ficar 3 dias de cama, daí 15, 20 dias tá doente de novo? Era isso que eu tinha. E na época, eu trabalhava num determinado lugar em que o ambiente também era muito pesado, muito tóxico. E isso fazia com que eu adoecesse mais ainda. E na época, minha mãe era viva, ela chegou a me falar um dia, falou, eu vou te pegar à força e vou te levar pro médico, porque você tá doente. Não tem como uma pessoa viver de cama, uma pessoa não dar conta de levantar e passar mal dessa forma sem ter nada. Mas é aí que tá o detalhe. Eu não tinha nada. Era apenas a opressão do ambiente. Era a energia densa que estava naquele ambiente. E assim, até a gente ter esse entendimento, a gente realmente acha que está doente. Só que, depois do divórcio, as minhas crises de enxaqueca, sim, eu posso dizer que sumiram. Eu não tenho lembrança de qual foi a minha última vez. A crise de sinusite, ela melhorou assim 90%. E hoje, o que vem pra mim? Ela só aparece na minha vida quando eu tô perto de tomar alguma decisão. Alguma decisão, assim, que vai ser uma mudança de vida pra mim. Aí a crise da sinusite vem. E eu não sei ainda muito bem explicar qual que é essa semelhança, mas eu já reparei que é um padrão. Ela sempre vem nesse tipo de situação. Infecção de urina, eu não sei que época que eu dei infecção de urina mais. Então, assim, às vezes você tá aí com dor de cabeça, com dores no corpo, com pressão alta, com outros tipos de enfermidades que a gente... são inúmeras, né? E todas, a maioria, tem origem emocional. E aí, o que acontece? Quando a gente vive muito tempo perto de uma pessoa tóxica, o nosso corpo aprende a se defender. Ele vive em modo de sobrevivência. Parece bobagem, mas eu vivi isso muitos anos da minha vida. Muitos, na casa dos meus pais e no casamento. O que acontece? Quando o ambiente é instável que eu digo, é que a qualquer momento pode estourar uma briga, a qualquer momento pode ter uma discussão, a qualquer momento o clima pode pesar de uma forma absurda que você não entende o que está acontecendo. E o seu corpo vai ligar ao modo de sobrevivência. Ele vai lutar para sobreviver naquele caos. E é onde vem as enfermidades. Só que depois que a gente se liberta do narcisista, ainda existe a questão de se libertar desses sintomas. Porque já tem um tempo que eu tô longe dele, mas o meu corpo ainda, às vezes, eu tenho que sentar, parar, respirar e falar para mim mesma, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo, não precisa apavorar. Parece coisa boba, mas a gente viver dentro de uma dinâmica tóxica é muito nocivo para nossa saúde. E ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque isso não dá retorno. Eu tive na igreja muitos anos, praticamente o tempo que eu estive casada. E na igreja a gente aprendia que isso era demônio, que isso era brecha, que era seta, era tudo. Menos o seu corpo se defendendo, menos o seu estado emocional abalado. Então, assim, se você sente alguma coisa, procura saber como está a sua vida, faz uma avaliação de como que está a sua vida. Quais são os momentos de estresse, quais são os momentos de ansiedade, em qual situação você fica mais ansiosa,
em qual situação vem sua dor de cabeça, sua dor no corpo, sua pressão sobe. Procura saber sobre isso primeiro. Se de tudo não tiver uma explicação lógica, procure o médico e vai se tratar, porque realmente é doença física, é doença sem ser emocional. Mas não deixa de olhar como está a sua vida quando você sentir alguma coisa. E assim, hoje eu falo porque eu vivo isso. Eu não consigo permanecer em ambientes pesados. Eu trabalhei com limpeza em algumas casas que eu não consegui permanecer. E eu pensava assim, eu não posso sair porque eu preciso trabalhar. E aí eu permanecia, ia remediando o tempo de saída. Teve uma casa que eu fiquei doente 2 meses. Infecção de urina atacou, a sinusite atacou e uma dor no corpo insuportável que nada tirava. Um dia eu orei a Deus, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Tem 2 meses que eu tô doente, tomo remédio e não resolve. Não era problema físico, era o meu emocional que estava resistindo a um ambiente tóxico. E eu vi um rapaz falando no vídeo que a dor no corpo, ela não é física, ela é resistência. E isso virou uma chave na minha cabeça. Porque toda situação que te faz mal, que você resiste ela, ou seja, que você vai adiando uma saída, que você vai adiando uma distância, ela vai te adoecer. Aí o seu corpo vai doer como resposta. É como se ele dissesse assim, ela não quer sair tranquilamente, não, então eu vou começar a mostrar para ela onde que dói para ela tomar posição e sair. Gente, isso é real, não é história, sabe? E assim, é muito difícil falar sobre esse assunto porque a maioria não acredita. Mas existe sim pessoas tóxicas, ambientes tóxicos, e nesses ambientes você morre. Às vezes não morre literalmente de físico, mas o emocional fica destruído e você não consegue romper na vida por estar nesse tipo de ambiente. Então observe como que anda a sua vida, o que está acontecendo, o que você está sentindo. Na psicanálise, no curso de psicanálise, o professor orientou a gente a ter um caderno para anotar as coisas, os sonhos, como você está se sentindo no dia, qual que é seu pensamento recorrente naquele dia, qual que é a situação desafiadora. E se isso fizer sentido para você, faça. Porque com certeza você vai entender muita coisa que acontece por aí e não está tendo explicação.